Em nome de Jesus, nós oramos agora pelo Teu Espírito, que não seja por nós. Zacarias 4:6 fala que não é por violência, mas sim pelo Teu Espírito. E que nessa noite, Pai, seja pelo Teu Espírito. Apresento a vida do pregador e que em nome de Jesus seja uma palavra abençoada para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja. Graças a Deus, mais uma oportunidade, que Deus tem nos dado. Agradeço muito a Deus por tudo que tem feito. Agradeço também pela confiança, pastora Adalberão, pastora Márcia, que nos confia de estar neste lugar. E também quero agradecer a minhas irmãs, a Terezinha e a Luzia. Eu fiz o convite para elas e elas aceitaram. Estão aqui conosco para a gente junto, bendizer o nome daquele que é digno de todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus, E peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho do Doutor Lucas, capítulo 5, do verso 1, a seguir. Para a glória de Deus. Eu creio que Deus tem muito para falar conosco nesta noite. Amém? A palavra do Senhor diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos Jesus viu? Irmãos, tem algo profético aqui. Lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, foi ali onde Jesus andou sobre as águas. E ali nós sabemos que era um ponto de pesca. Então ali atracava muito, centenas e centenas de barcos que vinham do alto mar, de manhã com as suas pescas. E Jesus viu 2 barcos. Deixa eu falar uma coisa. Se você for na praça de Tupi Paulista uma hora dessa, você vai ver centenas de pessoas. Se você for na rua, você vai ver centenas de pessoas. Se você for no clube, nos bares, você vai ver centenas de pessoas. Mas deixa eu falar algo para você. Mas Jesus escolheu eu e você para estar aqui esta noite, porque Ele tem algo tremendo para nossas vidas. Não é para quem está lá fora. É para quem está aqui. Para quem veio buscar. E Jesus tem algo precioso nesta noite. Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram,
pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem a ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, aqui estava o começo do ministério de Jesus, dos 3 anos e meio de ministério. E aqui, Lucas já narra um grande milagre. Mas nós vemos no livro de João, do apóstolo João, lá no capítulo 2, que também seu primeiro milagre, que foi narrado ali, nós vemos ali Jesus sendo convidado para uma festa. Havia um casamento e Jesus foi convidado para estar nesse casamento. E nós sabemos que naquela época a festa de casamento, às vezes ela durava 7 dias até. E a bebida principal do casamento era o vinho. E vinho, sinônimo de vinho, é alegria. Então, tinha alegria naquele lugar, porque tinha vinho. Mas, em certo tempo, certo momento, acabou o vinho. E acabou a alegria. Porque nós sabemos que era um tempo de humilhação quando acontecia isso. Humilhação para os noivos, humilhação para os pais. E eu pergunto, nós temos convidado Jesus para o nosso lar? Nós temos convidado Jesus para as nossas festas? Nós temos convidado Jesus para estar conosco em todos os momentos? Porque muitas vezes no nosso lar não vai ser só alegria, também muitas vezes a alegria acaba. Só que quando Jesus está no ambiente, tudo muda. Quando Jesus está no ambiente, tudo se transforma. E nós vemos ali que a mãe de Jesus estava ali e disse para ele: Jesus, acabou o vinho. E ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Ele falou: não chegou a minha hora. Mas Jesus deixou de fazer o milagre? Não. Jesus fez o milagre por compaixão, por respeito à mãe que tinha pedido e pelos noivos que estavam passando por aquela situação. Porque onde Jesus está, Ele não vai deixar você passar vergonha, Ele não vai deixar você ficar envergonhado, não. Porque aonde Ele está, coisas boas, coisas novas acontecem. Aonde a presença de Jesus está, as coisas têm que acontecer, ela não pode ficar do mesmo jeito. Porque é Ele que tem o poder de transformar, de curar, de fazer todas as coisas. Então Jesus, Ele transformou a água em vinho. E voltou a alegria para aquele lugar. E deixa eu falar uma coisa. E aquilo que Jesus faz é melhor do que aquilo que estava.
O vinho que Jesus fez era melhor do que o que tinha na festa. Porque foi Ele. E tudo o que Ele faz é com perfeição. Tudo o que Ele faz é com alegria. Mas às vezes nós esquecemos de convidar Jesus. Às vezes nós esquecemos. Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos fazer as coisas com a nossa força. E às vezes a gente procura tantas outras coisas, e esquece de procurar Jesus. Se eu pegar a mulher do fluxo de sangue, que está narrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, de Lucas, eu vou ver que aquela mulher tinha uma enfermidade de 12 anos. Só que a Bíblia diz que ela já tinha procurado todos os recursos. Todos os recursos ela tinha procurado, até ficar sem nada. E assim acontece na nossa vida. Muitas vezes o que acontece conosco? A gente procura todos os outros recursos, só quando as coisas não tem mais jeito, é que aí a gente lembra de Jesus. Aquela mulher, eu creio que ela deve, a Bíblia não relata, mas deve ter ido no benzedor, no curador, no macumbeiro. E ficou 12 anos sofrendo. Até que chegou um dia, ela falou: o quê? Chega de sofrer. Ela ouviu falar que Jesus ia passar. Ela disse: eu vou atrás de Jesus. Porque ela passava humilhação. Porque uma mulher que estava nesse estado era considerada impura naquele tempo. Então, quanta humilhação essa mulher passou. E às vezes, irmão, a gente se acostuma com as humilhações. Às vezes a gente se acostuma de ver as coisas dando errado. E não procura, não dá um passo. E Jesus muitas vezes só está esperando um passo nosso. Quando há uma ação minha e sua, pode ter certeza que há uma reação de Deus para nossas vidas. Pode ter certeza, Ele não deixa nada passar vazio. Mas precisa dessa ação, precisa que nós tomamos essa posição. Mas Jesus é misericordioso. Aquela mulher só tocou na orla das vestes dele e foi curada. Porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso. E Ele é a solução. E Ele é tão bom que na sua onisciência, Ele enxerga um homem endemoniado do outro lado do mar, do lago. Um homem que também vivia de humilhação, um homem que vivia possesso de demônio, mas Jesus conhecia e sabia que poderia mudar a situação daquele homem. Ele atravessa o mar para ir de encontro, porque Jesus, Ele não mede esforços para ir ao encontro do necessitado. Ele só espera que nós abrimos a nossa boca e clama a Ele. E Ele vai de encontro àquele endemoniado, porque Ele conhecia, Ele sabia que quando Ele fizesse a obra, aquele homem ia servir a Ele, aquele homem ia ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Assim como Ele fez com Paulo, quando Ele transformou, Ele sabia que Paulo tinha capacidade,
só estava caminhando no caminho errado, só estava praticando a coisa errada. Foi por isso que Jesus teve um encontro com ele. E nós sabemos dessa história, da transformação que esse homem, que era perseguidor, ele foi perseguido pelo nome de Jesus. E foi o homem, depois de Cristo, que mais pregou o Evangelho. Nunca mais saiu. Nunca mais. Então, Jesus, ele é bondoso e misericordioso. Ele libertou aquele homem endemoniado de Gadareno. E aquele homem ficou praticando as boas obras naquele lugar. E quando nós chegamos nesse texto que nós lemos, que Jesus chega ao lago de Genezaré, porque ele sabia que ali chegavam muitos pescadores e muitas pessoas que compravam peixe, então ali tinha multidão de pessoas. E ele fez tudo aquilo para ele pregar o Evangelho. E quando ele chega ali, ele encontra um homem. Naqueles 2 barcos, ele encontra um homem lavando as redes. Só que aquele homem, ele estava lavando as redes, mas ele estava ouvindo o que Jesus estava pregando. Ele estava prestando atenção na palavra pregada por Jesus. Ele estava lavando a rede, ele estava triste, porque naquela noite ele não pescou nada. Ele estava cabisbaixo, talvez ele estava até no coração dele dizendo assim: vou abandonar tudo, porque eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, então eu vou abandonar tudo. E assim muita gente aqui está desse jeito. As coisas não dá certo como a gente quer, e a gente pensa em abandonar tudo. E às vezes não damos ouvido à palavra, só que Pedro, que estava ali no barco, estava ali lavando as redes e prestando atenção. Aí Jesus vem até ele e pediu o barco dele emprestado. Ele mesmo desanimado, cansado da noite inteira de pesca. E desanimado porque não tinha pegado nada, preocupado com as contas, né, com os boletos, como o pastor falou aqui. Mas ele emprestou o barco para Jesus. Porque Jesus já tinha algo na vida daquele homem. Ali tinha 4 pescadores: Pedro, André, seu irmão, Tiago e João também, que eram irmãos. Então foi esses 2 barcos que Jesus viu. Era com essas pessoas que Jesus queria tratar. Ali tinha centenas e centenas de pessoas, mas Jesus queria tratar com essas pessoas. Assim como Jesus trouxe você e eu aqui para tratar comigo e com você. Ele trouxe eu e você aqui porque Ele tem algo exclusivo para nós nesta noite. Ele não perde tempo. Então Ele pede para Pedro: afasta um pouco o barco. Sabe por que muitas vezes Jesus pede para Pedro, afastar o barco um pouco? E Ele pede para nós muitas vezes que nós temos também que se afastar de algumas coisas. Algumas coisas que têm atrapalhado. Sabe o que muito atrapalha? As rodinhas da fofoca. Os disse-me-disse. E Jesus diz assim: afasta um pouquinho. Afasta um pouco, porque eu quero tratar com você. Quando Jesus pede para a gente se afastar um pouco desse ambiente, que muitas vezes nós perdemos tempo,
é porque Ele quer tratar o teu um particular. E depois, Ele volta e diz para Pedro: agora, lança-te ao mar, vai no profundo. Mas Pedro diz assim: Jesus, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Estou cansado, estou desanimado, estou querendo parar. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sabe o que Jesus está falando? Pedro, agora é comigo. Agora não é mais com a tua força. Agora não é mais com o seu jeito. Porque tem pessoas, irmão, que acham que ele vai dar conta com as suas forças. Às vezes é formado, é graduado, pós-graduação, disso, daquilo. Mas se não tiver a palavra de Deus, nada vai dar certo. Se não tiver a palavra de Deus, irmão, pode ser pós-graduado, pode ter 5 anos de faculdade, pode ter o que for. Não é pelas nossas forças. Se Jesus não colocar as mãos, nada vai dar certo, porque não é pelas nossas forças, e sim é por Ele. A Bíblia vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Todas. Mas um dia a gente ergue a mão, aceita Jesus e diz: entrego minha vida. Mas às vezes a gente sabe o que a gente faz. Está aqui, toma aqui, toma aqui. Fica só da boca para fora. A gente realmente não entrega. Então Pedro, ele obedece a Jesus e ele vai para as profundezas. E ele lança a rede. E nós sabemos, irmãos, a grande pesca que Pedro teve. Nós sabemos a colheita de peixe que Pedro teve. Porque Jesus estava ali. Porque Pedro deixou de si e disse: não é mais por mim, é pela tua palavra. Você tem feito o quê? É pela sua força ou pela palavra de Deus? Deixa eu falar algo. Quando Pedro, ele vê o peixe, o barco afundando, de tanto peixe, as redes se rompendo, aí ele chamou as outras pessoas. Vem nos ajudar, porque tem fartura. É assim que acontece. Quando você pensa que você está desanimado, que você não tem mais jeito, que você vai desistir, que você vai parar, quando Jesus chega, vai ter sobra na sua vida. Porque é Ele, é para Ele. Vai ter sobra, irmão. Ele teve para repartir, até para aqueles que muito disseram para ele: guarda as suas redes, guarda o seu barco, que não vai dar certo, que não vai dar mais certo. Você trabalhou a noite toda e você não pegou nada, porque não tem aqueles murmuradores que ficam cutucando e falando: para com isso que não vai dar certo, não tente de novo que não vai dar certo, você já tentou uma vez e não deu certo. Para com isso, irmão. Pedro não deu ouvido a esse povo, Pedro deu ouvido a Jesus. Para de dar ouvido para pessoas negativas, pessoas que só
tem pensamento negativo. Tudo não vai dar certo, tudo não vai dar certo. Como que pode dar certo se você está profetizando que não vai dar certo e a palavra tem poder? A palavra que sai da nossa boca tem poder. A Bíblia diz que ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então para de dar ouvido a essas pessoas e dê ouvido a Jesus. Pedro foi abençoado. Põe o versículo 8, irmão, para mim, por favor. Qual é o tema? Reconhecendo a divindade de Cristo, não é? Olha aqui, quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aqui Pedro, ele reconhece a divindade de Cristo. Aqui ele reconhece. Aqui ele diz assim: agora não é mais comigo mesmo, agora é com Jesus. Sabe por quê, irmão? Pedro reconhece a sua limitação. Pedro reconhece a sua limitação. Ele teve a experiência com Cristo. Ele era profissional na pesca. Ele sabia pescar. Ele sabia os lugares bons de pesca. Porque Pedro era pescador profissional. Mas ele reconheceu que sem a palavra de Jesus não tem nada para se fazer. Ele reconheceu que sem a palavra de Jesus nada foi feito. Sabe o que Pedro faz? É como quando ele disse: pela tua palavra eu vou lançar a rede. Ele está dizendo assim: eu vou tirar de mim, e a responsabilidade é de Jesus. Jesus não disse: o meu fardo é leve, tira o seu que é pesado, porque o meu é leve. Davi não fez isso quando ele estava diante do Golias? Ele sabia a sua limitação, ele sabia que ali ele não tinha nenhuma condição de vencer aquele homem. Mas o que ele disse? O leão da tribo de Judá vai te entregar nas minhas mãos. Porque ele jogou a responsabilidade para Deus. Porque andava na direção de Deus, conhecia a Deus. Conhecemos a Deus para ter essa autoridade, irmão? Será que nós conhecemos a Deus para realmente nos entregarmos como precisamos? Andar na direção de Deus. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu creio que Abraão deve ter falado assim: mas aonde fica? Onde é? Não, ele falou: não, quem vai te conduzir é eu. Quem conduz eu e você é Deus, irmão. Não ponha na mão do homem, que não dá certo. Quem conduz a nossa vida é Deus. Aprenda isso. Aprenda isso.
Quantas surpresas acontecem na nossa vida. Quantas situações acontecem na nossa vida. Situações que outrora a gente poderia até ficar abalado, como aconteceu comigo, com as minhas filhas, de chegar lá na casa e pegar uma imagem igual nós pegamos lá. Mas quando a gente conhece a Deus e sabe dos propósitos, dos desígnios de Deus, o nosso coração, ele se alegra. Ele se alegra. Porque temos que aprender a confiar. Jesus pegou o barco de Pedro vazio, mas entregou o barco cheio. Porque Pedro confiou em Jesus. Jesus falou, vai, e Pedro foi. Por isso, muitas vezes, irmãos, nós falamos aqui dos dízimos e das ofertas, tem pessoas que não gostam. Mas tudo que você faz para Jesus tem retorno. Ele não deixa você de mão vazia. Pode ter certeza disso. Se tem alguém que não deve nada para ninguém, é Jesus. Se um dia você achar que Deus te deve alguma coisa, olha para a cruz. E aí você vai ter a resposta. Se Deus deve alguma coisa para mim ou para você. E tem mais. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não vai mudar em nada. Sabe por quê, irmãos? Não é Deus que precisa de mim ou de você. Sou eu e você que precisa de Deus. Deus sem eu e você, Ele continua sendo Deus. E eu e você sem Deus, nós não somos nada na face dessa terra. Entenda isso. Nós sem Deus não somos nada. E para encerrarmos, eu quero dizer algo aqui. Tem gente aqui que Deus tem falado ao coração. Tem gente aqui que Deus tem falado muito e dado muitas oportunidades. E tem pessoas que dizem assim, amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amanhã talvez pode não existir para mim e para você. Porque o amanhã ele pertence a Deus. E nem a mim, nem a você. Jesus estava na cruz. E tinha 2 ladrões. Um à direita e um à esquerda de Jesus. Deixa eu falar algo. Era a última oportunidade que eles tinham, que eles tiveram de encontrar Jesus. Ali eles não tinham outra oportunidade. Ali era a única e a última oportunidade. E teve o da direita, ele aproveitou essa oportunidade. E a Bíblia vai falar do da direita. Não vai falar mais do da esquerda. Porque o da direita, ele reconheceu que ele era pecador e que Jesus era santo. Jesus era santo. Ele reconheceu. E ele teve a hombridade de dizer assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É assim, irmão. Tem gente que tem as oportunidades e tem deixado passar.
Tem gente que tem as oportunidades de se achegar a Jesus e tem deixado passar. Talvez seja igual o ladrão da cruz, é a última oportunidade. O da direita aproveitou, o da esquerda, nós sabemos o que aconteceu. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Deus tem tocado, tem falado. E as pessoas estão segurando. Não deixa passar a oportunidade, irmão. Não deixa. Essa vida é um sopro. A qualquer momento. E aí? Existem dois caminhos. Existem dois caminhos, nós sabemos. Qual que nós estamos escolhendo? Mas eu quero encerrar aqui. Como perguntaram para mim, é você e o pastor que vai pregar hoje? Fizeram essa pergunta, pastor. Eu falei, não. Mas o pastor tem a participação dele. Porque o mesmo que Deus mostrou aqui, já mostrou no coração dele. Eu tenho certeza que já mostrou no coração dele. Eu quero convidar o pastor Adalberon aqui. Eu quero convidar. Porque eu tenho certeza que Deus já mostrou no coração dele.